Oi, pessoal do terceiro ano. Bom, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo após aquela semana que nós passamos corrigindo, comentando, revendo o conteúdo da unidade passada. Agora a gente vai dar início à aula 10, falando a respeito de geomorfologia, tanto seus agentes internos como seus agentes externos. Bom, a gente vai falar, a geomorfologia ela estuda a formação, principalmente o moldar desse relevo, o esculpir desse relevo, que ocorre com o passar dos anos. Não é algo que ocorre imediatamente, mas ao longo de milhões e milhões de anos, esses relevos eles vão sendo modificados, tanto pelo intemperismo e também pela erosão. Detalhe, o ser humano cada vez mais ele tem intervido e modificado o relevo terrestre, fazendo com que também ele venha a ser um agente nesse processo de modelar o relevo. Tá bom? Lembrando que a nossa aula é de Geografia 1. Bora lá? Bom, vocês me perguntam, professora, mas como de fato se forma o relevo? O relevo ele vai se originar e transformar sob interferência de dois tipos de agentes. Os agentes internos eles moldam e os agentes externos eles transformam, modificam o relevo. Assim sendo, por exemplo, sobre os agentes formadores do relevo endógenos, eles vão ser responsáveis pela formação do relevo. Os agentes internos ou endógenos, vocês muitas vezes vão encontrar em questões tanto a terminologia agente interno, que é a mesma coisa que agentes endógenos, tá bom? Eles são processos estruturais que atuam do interior para o exterior do planeta. Bom, e a gente vai ter três tipos. A gente vai ter o tectonismo, a gente tem o vulcanismo e os abalos sísmicos. Através desses três tipos de agentes, exemplos, vai ter a formação do relevo da crosta terrestre. Bom, sobre esses agentes internos e também chamado de endógenos, são processos que têm a sua origem no interior da Terra, como o vulcanismo, tectonismo e abalos sísmicos, como eu já citei anteriormente. O vulcanismo é a atividade pela qual os materiais vindos do manto atingem a superfície terrestre, lavas, cinzas e gases, e através da fenda ou abertura da crosta terrestre. A gente já estudou as camadas da Terra, o núcleo, o manto e a crosta terrestre. E a gente sabe que a Terra está em constante movimentação no seu interior devido às altas pressões e temperaturas. Assim sendo, o que acontece? Acontece quando há uma fissura, esse material pastoso, líquido, que é o magma, ele vai escapar devido às altas pressões e temperaturas. Assim sendo, esse formato dos vulcões, essa forma proeminente na Terra vai fazer com que esse material escape, modificando o relevo. Por exemplo, áreas de lavas vulcânicas, futuramente, milhões e milhões de anos, você vai ter os terrenos e os solos mais férteis. E detalhe, essas lavas também, após o seu resfriamento, vai dar início a ilhas, como nós temos atualmente. A acumulação e a consolidação da lava expelida pelos vulcões podem dar origem tanto às montanhas, ilhas e também deixar o solo mais fértil. Também as rochas magmáticas, elas são provenientes do resfriamento do material magmático, do magma, ok? Bom, sobre o tectonismo. O movimento das placas tectônicas, ele traz em sua dinâmica resultados que podem ser observados na superfície. Os terremotos, o vulcanismo, as rochas dobradas e falhadas. São exemplos claros de que toda a crosta esteve e está em constante movimentação. E essas são denominadas de tectonismo, são classificadas tanto orogenético como epirogenético. Bom, a gente sabe que a nossa crosta terrestre ela vai ser formada por placas. Essas placas elas não são ligadas, elas são próximas umas às outras. É como se fosse um falhamento que existe em cada uma delas. Por exemplo, o Brasil ele não vai ter vulcões ativos, não vai ter terremotos, tsunamis, porque ele fica localizado no meio de uma placa tectônica. E as áreas mais instáveis vão ser ao redor, as bordas, áreas de encontro de placa tectônica. Porque quando há a movimentação dessas placas, vai ocasionar esses tremores, vai fazer com que esses vulcões entrem em erupção, seja ele de lavas ou cinzas, ou seja, essa área de borda, qualquer movimentação vai trazer uma tensão à crosta terrestre, ok?
Bom, sobre os limites dessas placas, conforme vocês podem ver nas flechas, a gente vai ter os limites chamados de divergentes, onde há uma separação das placas tectônicas, que é a ruptura que eu falei para vocês, e esse material magmático vem à superfície. Também a gente vai ter as placas com movimentação convergente, ou seja, onde elas vão estar indo em encontro uma à outra, formando cadeias de montanhas, ó, convergindo. Também nós vamos ter o movimento de transformante, onde essas placas vão estar lado a lado, deslizando lateralmente uma sobre a outra, ok? Bom, sobre os abalos sísmicos. Terremoto ou abalo sísmico é uma vibração da superfície terrestre, produzida por forças naturais situadas no interior da crosta, a profundidades variáveis. Eles podem ser também associados à ação humana, quer direta ou indiretamente, nas atividades de extração de minerais, água ou petróleo. Bom, a gente sabe que esses tremores de terra é algo vindo da natureza, não tem como o homem deter. Devido à tecnologia, a gente tem a escala Richter, que vai medir a intensidade desses tremores. E também tem como medir ou prever quando vai ocorrer para que possa evacuar a população. Mas, de fato, o ser humano ele não tem como conter essa ação da natureza. O texto fala que está associado à atividade humana. A gente sabe que cada vez que o ser humano ele vai intervir na crosta terrestre, seja perfurando para encontrar petróleo, seja poluindo a água ou também na escavação e extração de minerais, tudo isso vai alterar o processo natural da Terra, fazendo com que haja modificações dos processos da natureza. Detalhe, a respeito desses abalos sísmicos, tanto o ponto de vibração venha a ser no continente, dá o nome de terremoto, se for no oceano, dá o nome de maremoto, provocando assim tsunamis, que são ondas gigantes. Bom, sobre esses agentes externos, agora exógenos do relevo, os que vão estar esculpindo, modelando. O relevo terrestre ele se encontra em permanente evolução, pois os agentes externos eles trabalham continuamente e incessante, esculturando ou modelando a paisagem. Os principais agentes vão ser o intemperismo, a antropocidade, que é a ação do ser humano, e também a erosão, ok? Bom, o que é importante saber antes de tudo? O intemperismo eles são mudanças sofridas na rocha matriz pela ação da chuva, vento e variação de temperatura, ou seja, a rocha mãe, a rocha inalterada, quando ela vai sendo modificada, venha ser pelo sol, venha ser pela água da chuva, venha ser pelo vento, tudo isso é um tipo de intemperismo. Sobre o intemperismo físico, é a questão da mudança de temperatura das rochas. Em época de temperatura muito fria, a água que se filtra nessas fraturas congela e dilata. Como a força de dilatação da água bastante forte também causa fraturas na rocha. Ou seja, esse intemperismo físico, essa rocha ela vai estar dilatando. Por exemplo, durante o dia é muito quente, à noite é frio, ou seja, essa rocha ela vai se alterando, se fragmentando, quebrando devido às variações de temperatura que ocorrem tanto durante o dia como também devido às estações do ano. Outro tipo de intemperismo é o químico. É a água com grande concentração de gás carbônico, alto teor de ácido úmico que acaba por dissolver os vegetais. E a promoção das reações químicas que resultam na alteração dos minerais e componentes da rocha. Ou seja, toda a questão dos gases que acabam e também a água que vai estar modificando, alterando, quebrando, formando esse relevo, formando essa rocha, ok? Também nós temos o intemperismo biológico, que é através da ação dos seres vivos, como bactérias que vivem em rochas, ou pela ação de raízes de plantas, que podem vir a penetrar nas rochas causando fraturas. Pessoal, o que vai estar causando essas fraturas vai ser tanto a ação de seres vivos, como também das plantas. Tanto animais como plantas, eles vão estar modificando, quebrando, alterando esse relevo. Bom, a gente falou a respeito do intemperismo químico, físico e biológico, que tem como função alterar esse relevo, modificar a forma desse relevo. Mas também existe outro agente exógeno que traz também essa modificação e essa formação, que é a erosão. A erosão é um processo de deslocamento da terra
ou de rochas, de uma superfície. A erosão ela pode ocorrer por ação de fenômenos da natureza ou do ser humano. Tem tanto causas naturais como causas humanas. Sobre as causas naturais, no que se refere às ações da natureza, podemos citar as chuvas como principal causadora da erosão, o vento e a mudança da temperatura e também a composição química provocada pela erosão. O que acontece, pessoal? Todas as vezes, por exemplo, que a gente fala a respeito das chuvas, a chuva, sol, vento, tudo isso vai modificar a rocha, vai alterar, vai formar ao longo do tempo. E as causas humanas? O ser humano ele pode ser um agente também importante de mudança. Por exemplo, ao retirar a cobertura vegetal do solo, esse solo ele vai ficar muito mais propício à ação da erosão. Ou seja, por isso que é necessário manter a questão da vegetação ciliar, mata ciliar, principalmente também ao redor dos rios, para que não venha esse rio ser modificado e esse solo através dos agentes de erosão. E atividades também de mineração que ocorrem de maneira ordenada, onde os solos próximos eles podem perder sua estrutura de sustentação vindo a ceder. Bom, quais são os prejuízos que vai causar ao ser humano? Certamente ocorrem vários deslizamentos de terra em regiões habitadas, provocando o soterramento de casas e mortes. O que acontece? Existem regiões que elas não podem ser habitadas. Por exemplo, a gente vê muitas tragédias provenientes de áreas que são ocupadas de maneira irregular. Por quê? Porque o solo, devido ao desmatamento, o solo fica desprotegido. Quando vier a água da chuva, vai fazer com que esse solo venha ceder. Também ocorrem os prejuízos econômicos, também eles são significativos, provocando o fechamento de rodovias, ferrovias e vias de transporte. Como evitar? Não retirando a cobertura vegetal, haver também o planejamento tanto das construções, por isso é necessário a ação efetiva de Estado, Prefeitura, enfim, para poder estar ordenando, fiscalizando onde essas moradias estão sendo construídas e realizar o reflorestamento de áreas devastadas. Bom, aí eu trouxe alguns exemplos para vocês de erosão. A gente tem erosão pluvial, que vai ser provocada pela água da chuva. Observem essa área aqui desse relevo completamente desmatada, olha, sem vegetação, ou seja, vai ficar suscetível à erosão. Tem também erosão eólica causada pelo vento, olha como essa rocha está esculpida. E também erosão marinha, que é toda essa formação rochosa próxima ao oceano, que as ondas do mar vai modelando e formando ao longo dos anos. Existe também erosão glacial, que é provocada a questão das geleiras, e também erosão fluvial, que através dos rios, o curso dos rios, o correr dos rios, ele vai moldando as rochas, ok? Pessoal, a nossa aula fica por aqui. Qualquer dúvida sobre geomorfologia, sobre as transformações do relevo, seja endógeno ou exógeno, eu me coloco à disposição, ok? Até a próxima aula!